Olá, bem-vindo ao canal Desbravando a Psicologia. Hoje falaremos sobre a história do pensamento filosófico. Quando falamos em história do pensamento filosófico, falamos do estudo das grandes ideias e perguntas que a humanidade formulou ao longo do tempo. Perguntas sobre a realidade, temas da metafísica sobre como conhecemos, foco em epistemologias sobre valores, ética, política e estética, e também sobre linguagem, mente e método. É uma investigação contínua de como esses conceitos surgem, evoluem, reaparecem e se transformam, conforme pensadores respondem aos desafios de seus contextos históricos, sociais e científicos. Estudar esta história significa observar diálogos entre épocas, perceber rupturas e conhecer permanências no modo como pensamos hoje. Mas por que estudar filosofia? Vamos começar com um panorama rápido dos grandes períodos. A filosofia ocidental nasce com os pré-socráticos, que tentam explicar o cosmos sem recorrer ao mito. Depois, no período clássico, surge Sócrates, Platão, Aristóteles, estabelecendo bases em ética, política e teoria do conhecimento. No período helenístico e romano, desloca o foco para a ética prática. Na Idade Média, a grande questão é conciliar fé e razão. O Renascimento recupera o humanismo e abre caminho para a modernidade, que, por sua vez, gera o confronto entre racionalistas e empiristas. No Iluminismo, a razão se torna instrumento de crítica social. Já o século XIX traz o idealismo, o utilitarismo e a crítica materialista. No século XX, a filosofia se divide em tradição analítica e continental, mas também recebe contribuições pragmáticas. No século XXI, a filosofia se torna plural, interdisciplinar, envolvendo linguagem, política, ambiente e tecnologia. Os pré-socráticos e o início da investigação racional. Os pré-socráticos são os primeiros a buscar explicações racionais para o universo. Tales diz que tudo é água. Anaximandro propõe o ilimitado. Heráclito destaca o fluxo constante. Parménides, ao contrário, argumenta que o ser é imutável. Essas posições inauguram uma tensão fundamental da metafísica: o que permanece e o que muda. Neste período, marca o nascimento da investigação filosófica como ruptura do mito, lançando as bases para toda a especulação posterior. Com Sócrates, a filosofia volta-se ao ser humano, a ética, a virtude e o cuidado de si. Seu método dialógico, a mauética, busca extrair a verdade por meio de perguntas. Platão aprofunda essas questões e apresenta a teoria das formas para explicar a possibilidade do conhecimento verdadeiro. Aristóteles, por sua vez, rejeita o dualismo platônico e desenvolve uma metafísica das categorias, além de criar a lógica formal e uma ética baseada na virtude como hábito racional. Aqui surge o alicerce teórico que influencia praticamente toda a filosofia posterior. Após Alexandre, a filosofia se desloca do debate metafísico para a busca pela tranquilidade da alma. O estoicismo defende a vida guiada pela razão e pela aceitação do destino. O epicurismo vê a felicidade como ausência de perturbação. O ceticismo propõe suspender o juízo para alcançar a serenidade. É um período de ética prática em que a filosofia serve como orientação para viver diante da instabilidade política e social. Com a expansão do cristianismo e o encontro com Aristóteles, surge uma nova questão: como unir fé e razão? Santo Agostinho enfatiza o interior, a memória e o tempo. Na tradição islâmica e judaica, Avicena, Averroes e Maimônides reinterpretam Aristóteles. Tomás de Aquino constrói a grande síntese escolástica,
articulando filosofia e teologia. Este período valoriza o método argumentativo sistemático, com teses, objeções e respostas cuidadosamente estruturadas. No renascentismo, há uma redescoberta dos textos clássicos e um fortalecimento do humanismo, que coloca o ser humano no centro. Surge uma crítica ao escolasticismo e um interesse crescente pela observação do mundo, pela arte, pela política e pela moral secular. Este movimento prepara o terreno para a revolução científica e para o surgimento do sujeito moderno como problema filosófico. Modernidade, racionalismo e empirismo. A modernidade inaugura uma nova pergunta: qual é a fonte segura do conhecimento? O racionalismo, com nomes de destaque como Descartes e Spinoza, confia em ideias inatas e na razão, como meio de garantir certezas, assim como a matemática. O empirismo, com grandes nomes como Locke, afirma que todo conhecimento deriva da experiência. Hume, sobretudo, abala a filosofia ao questionar a causalidade e a ideia de eu. Este confronto prepara o caminho para Kant. Kant enfrenta o ceticismo de Hume perguntando como é possível o conhecimento científico. Sua resposta é que o sujeito contribui com estruturas a priori, categorias e formas da intuição, que tornam a experiência possível. Esta revolução copernicana mudou o foco. Não perguntamos mais como o conhecimento se ajusta ao mundo, mas como o mundo parece conforme as nossas estruturas cognitivas. Na ética, Kant fundamenta a moral do imperativo categórico, baseado na racionalidade e na universalidade. Século XIX. Idealismo, utilitarismo e crítica social. O idealismo alemão enfatiza a racionalidade histórica e a ideia de que a realidade se desenvolve dialeticamente. Ao mesmo tempo, o utilitarismo defende a maximização do bem-estar como princípio moral. Marx critica estruturalmente a sociedade capitalista e introduz uma filosofia da história baseada na luta de classes. A filosofia passa a dialogar intensamente com políticas, economia e a sociedade. Século XX. Fenomenologia e existencialismo. No século XX, Russell inaugura a fenomenologia, buscando uma descrição rigorosa da experiência consciente. Heidegger desloca a análise para o ser no mundo, a temporalidade e a existência. Sartre e o existencialismo enfatizam a liberdade radical, a responsabilidade e a angústia como condições humanas. Este período explora profundamente a subjetividade, o sentido e a experiência vivida. Ainda no século XX, a filosofia analítica nasce com Frege, Russell e o primeiro, Wittgenstein, centrada na lógica e na análise da linguagem. Mais tarde, segundo Wittgenstein, propõe que o sentido surge do uso da linguagem nas práticas sociais. Quine questiona fundamentos lógicos e epistemológicos, enquanto a filosofia da linguagem e da mente se torna um dos grandes eixos do século. A clareza conceitual e a argumentação rigorosa tornam-se marcas desta tradição. Pós-estruturalismo e teoria crítica. Enquanto isso, na tradição continental surgem movimentos que problematizam estruturas de poder, discurso e identidade. Foucault analisa saber e poder. Derrida desenvolve a desconstrução. Deleuze trabalha com diferença e multiplicidade. Esses autores questionam metanarrativas, categorias físicas e hierarquias, propondo leituras críticas da cultura e da racionalidade moderna. E como hoje nós encontramos pensamentos e ideias evoluídas,
A metafísica deixa de ser apenas uma busca por substâncias e passa a lidar com processos, relações e estruturas. A epistemologia se desloca na disputa entre racionalistas e empiristas para debates sobre justificação, ceticismo e externalismo. A ética passa da virtude aristotélica para o dever kantiano, depois para consequencialismo unitarista e mais tarde para teorias da justiça e ética aplicada. A linguagem se torna eixo analítico e político. A mente se torna diálogo entre filosofia, psicologia e neurociência. O método filosófico se diversifica: diálogo, lógica formal, fenomenologia, hermenêutica e análise linguística coexistem. E hoje nós temos a beleza da nossa psicologia, graças a toda essa trajetória de pensadores. E para fechar, trago aqui alguns questionamentos que ainda fazemos no nosso dia a dia, principalmente mente e corpo, como conversamos com nós mesmos. Problemas do conhecimento, como o conhecimento se dá, como que nós conseguimos gerar este conhecimento. Fundamento da moralidade, nossa razão, nossos impulsos e o principal e ideal como cidadãos, né? A justiça e a política. E esse foi o conteúdo de hoje. Se gostou desse vídeo, curte, compartilhe e nos vemos na próxima.